Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 26 de fevereiro a 3 de março. Última semana do mês de fevereiro. Neste ano temos um fevereiro de 29 dias, é ano bissexto. E é uma semana de alguns acontecimentos especiais, vamos já falar sobre isso. Primeiro, os nossos recados básicos. Muito obrigada a você que me segue aqui sempre, obrigada a você que já se inscreveu, já ativou as notificações. Deixa a sua curtida nesse vídeo e espalhe o link por aí para todo mundo que curte astrologia. E você que está visitando pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que você goste e, se gostar, se inscreva no canal e também ative as notificações. O que a gente tem nessa semana? Vamos lá. A gente tem alguns acontecimentos especiais. Primeiro, nós abrimos a semana com a Lua ainda na fase cheia. Como nós sabemos, a Lua foi cheia neste sábado, dia 24 de fevereiro, a 5 de Virgem. Uma alunação muito potente, porque ela acontece em oposição a Mercúrio e a Saturno. Então, essa lua cheia já nos sinaliza um dos acontecimentos interessantes da semana que está começando, que é a tríplice conjunção entre Mercúrio, Sol e Saturno ocorrendo no mesmo dia. Claro, a gente sabe que Mercúrio e Sol são dois astros rápidos. O Sol leva um ano para percorrer o zodíaco e, consequentemente, ele faz conjunção com todo mundo ao longo desse um ano. Mercúrio, que é um planeta ainda mais rápido, pode fazer até mais de uma conjunção ao longo de um ano devido ao seu ciclo de retrogradação. Mas o que a gente tem de especial nessa semana é que, primeiro, Mercúrio faz a conjunção superior ao Sol, que é a conjunção que ele faz quando está direto. É um momento muito significativo porque sinaliza a mudança de fase de Mercúrio no seu ciclo de retrogradação, mas isso acontece no mesmo dia em que tanto o Sol quanto o Mercúrio também fazem conjunção a Saturno. E isso já não é tão comum de nós termos dois astros fazendo conjunção a um terceiro mais lento no mesmo dia. Então, esse é um aspecto muito bacana, muito interessante para a gente analisar, para a gente observar. Por isso, vamos prestar atenção. Temos tríplice conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno ocorrendo no mesmo dia em Peixes. O que mais temos ocorrendo é que tanto Mercúrio quanto o Sol também estarão nos dias seguintes fazendo uma harmonia com Júpiter. Então, eles estão andando muito próximos, tudo que um faz, o outro também está fazendo junto. Por isso, além da conjunção a Saturno, Mercúrio e Sol também se harmonizam com Júpiter em Touro. Outro movimento interessante que acontece nesta semana é Marte, planeta da ação, da autoafirmação, em quadratura a Júpiter. E ainda temos Vênus, primeiro harmonizada com a cabeça do dragão, o nodo norte, depois também com Quiron, o asteroide, e Vênus fecha a semana já numa briga forte com Urano em Touro, que atualmente é regido por ela. Então, para você ver que é uma semana realmente bem movimentada no céu. Começamos a semana com a Lua na fase cheia. Na quarta-feira, a Lua muda para a fase disseminadora, que é a segunda metade da fase cheia, e a Lua entra no quarto minguante ainda no domingo. Então,
também uma semana movimentada para a Lua, no seu ciclo em relação ao Sol. Vamos olhar, então, esses movimentos no mapa. Aqui estamos, 26 de fevereiro, colocando o horário do meio-dia para ficar mais perceptível, mais visível. Então, abrimos a semana, dia 26, segunda-feira, com a Lua mudando de Virgem para Libra. A Lua ainda na fase cheia, a Lua abre o dia ainda no signo de Virgem, em oposição a Netuno, sinalizando que a segunda começa talvez de um jeito um tanto confuso, atrapalhado, com alguns equívocos, especialmente porque o planeta que rege Virgem, que é Mercúrio, está lá em Peixes, um signo que não é tão favorável assim para ele. E mais, a Lua começa amanhã de segunda fora de curso, e fora de curso depois de ter feito essa oposição a Netuno. Vou até confirmar aqui, colocar o horário de 7 horas, exatamente. De manhã cedo, a Lua vai estar ali nos últimos graus de Virgem, depois de ter se oposto a Netuno. Então, ela vai estar vazia, fora de curso. O que é isso, Maria Eunice, que você fala? Então, é uma condição da Lua que a gente diz a Lua fica fora de curso quando ela não vai fazer mais nenhum aspecto maior a nenhum outro astro mais lento antes de entrar no signo seguinte. Quer dizer, ela está desconectada, ela não vai estabelecer novos contatos. E por isso a gente diz que ela está fora de curso ou vazia de propósitos. E quando a Lua está nessa condição, é uma ela agrega uma tônica muito subjetiva àquelas horas. Não é um momento favorável para grandes decisões, para grandes movimentos, para começar coisas importantes, porque a gente não tem muita certeza dos resultados. Então, o ideal é que você tenha uma rotina comum, uma rotina normal. Mas já na metade do dia, a Lua entra no signo de Libra. E aí a tônica já muda, porque em Libra a Lua está cardinal, sugerindo que da metade em diante a segunda-feira já está mais ativa, mais dinâmica e bem mais animada, porque além de entrar em Libra, essa Lua também passa algumas horas harmonizada com Plutão. Isso realmente confere uma dinâmica mais intensa, uma dinâmica mais forte para a segunda-feira. Aí a gente se move para a terça-feira, dia de Marte, e Marte, de fato, está bem pronunciado nessa terça-feira. Por quê? Na terça-feira, a partir de Aquário, Marte completa uma quadratura ao planeta Júpiter. Essa é uma quadratura decrescente do ciclo bienal de Marte com Júpiter. Marte atualmente passa por Aquário, onde tem uma ação movida por idealismo, movida por ideias, movida por ideais que se pautam muito nos anseios coletivos. Júpiter, por outro lado, está em Touro, um signo pragmático, um signo mais centrado na realidade. Esse Marte, quadrado com Júpiter, sugere um dia ou alguns dias, porque, na verdade, como você já sabe, a gente pontuou o dia que o aspecto fica exato, mas a gente já começa a sentir as reverberações vários dias antes. Então, Marte em desavença com Júpiter só sugere um período em que há uma tendência maior de nós nos expressarmos de forma mais arrogante. Marte, que é essa força executiva, que é a nossa capacidade assertiva de autoafirmação, em Aquário ele já tem opiniões, ele já tem um modo de funcionar que pode ser um tanto rígido, que pode ser um tanto inflexível. Esses idealismos também podem ser muito fechados no sentido de
ele ter dificuldade de olhar para os lados. Quando quadra Júpiter, a tendência é a gente se enrijecer um pouco mais nas nossas convicções, e isso pode beirar o fanatismo. A outra coisa é que Marte e Júpiter também em conflito indicam atitudes temerárias, movidas por um excesso de confiança. Às vezes, uma confiança que não é bem pautada, na realidade. Então, temos um começo de semana que requer atenção, cautela nas nossas decisões e ações, para que a gente não tome decisões precipitadas, arrogantes e acabe por quebrar a cara em algumas situações. Isso, às vezes, pode até descambar em acidentes por causa daquele excesso de confiança. Marte é um planeta que representa o princípio de agressividade, é o deus da guerra. Esse movimento de Marte com Júpiter também pode exacerbar situações de conflito que já estejam colocadas. E o que não falta nesse mundo atual é conflito, inclusive conflitos bélicos. Portanto, esses primeiros dias da semana indicam aí uma exacerbação nesses conflitos, nesses embates, especialmente aqueles pautados em crenças muito fervorosas, nos fanatismos, nas convicções muito fechadas. Terça-feira, então, o principal movimento que temos é este Marte fazendo a quadratura com Júpiter. Vale lembrar que Marte está muito junto de Vênus. Vênus já fez a conjunção com Marte na semana passada e gradativamente vai se afastando. Vênus também já fez a quadratura a Júpiter. Portanto, na verdade, nós temos esses dois astros, Vênus e Marte, associados a relações também, no caso de Marte, por causa da questão sexual, e a quadratura de Vênus e Marte com Júpiter pede uma atenção e um cuidado também nesses processos de conciliação, porque, como já dito, há uma tendência à rigidez nas opiniões. Indo adiante, na quarta-feira, dia 28 de fevereiro, é o dia especial, como eu tinha mencionado, que temos a tríplice conjunção envolvendo Sol, Mercúrio e Saturno. Perdão. Vamos lá. Por que isso é especial? De novo. A conjunção de Mercúrio ao Sol acontece várias vezes ao longo de um ano, devido à retrogradação de Mercúrio. Como nós sabemos, Mercúrio retrograda regularmente, pelo menos 3 vezes ao ano. Em cada retrogradação, Mercúrio vai encontrar o Sol. Ele faz uma conjunção ao Sol, que a gente chama de conjunção inferior, quando ele está retrógrado. Cada vez que Mercúrio encontra o Sol, ele muda a sua expressão. A conjunção que acontece com Mercúrio retrógrado faz o Mercúrio mudar da fase epimeteica, da fase Epimeteu para a fase Prometeu. A fase Prometeu é quando Mercúrio está olhando muito mais para o futuro. Ele está semeando, ele está olhando para o futuro, ele está divisando novas possibilidades. Mercúrio fez essa conjunção na sua última retrogradação entre dezembro e janeiro, passando por Capricórnio. Daí, ele voltou ao movimento direto no dia 2 de janeiro, e desde então, ele vem recuperando velocidade e espaço, caminhando atrás do Sol. Atualmente, Mercúrio aparece como estrela matutina. O que significa isso? Ele é uma espécie de escudeiro do Sol, nascendo antes do Sol na alvorada. Então, aliás,
É, isso mesmo. Nascendo antes do sol na alvorada, aparecendo como estrela matutina. Agora, no dia 28 de fevereiro, Mercúrio faz uma nova conjunção ao Sol. Só que agora Mercúrio está direto. E quando ele está direto, nós chamamos isso de conjunção superior, porque isso também significa que Mercúrio está na sua distância máxima da Terra. Ele está muito distanciado da Terra. E aqui ele novamente faz uma mudança no seu modo de expressão. Ele sai dessa fase Prometeu e começa a fase Epimeteu. Se na fase Prometeu esse Mercúrio estava muito preocupado em olhar para o futuro, com semeaduras, agora ele passa à frente do Sol e começa a aparecer como estrela vespertina daqui a algumas semanas. E na fase Epimeteu, Mercúrio já está colhendo resultados daquilo que foi plantado. Ele já está muito mais sintonizado com uma análise daquilo que já foi feito, daquilo que já foi realizado. Ele se preocupa muito com o passado, ele se preocupa muito com essa colheita dos resultados. Esse Mercúrio fica na fase Epimeteu de agora, 28 de fevereiro, até a próxima conjunção, quando ele estiver retrógrado novamente, e isso vai acontecer no mês de abril. Mercúrio fica retrógrado no dia 2 de abril a 27 de Áries. Ele vai retrogradar e retornar até o grau 15 de Áries. Então, ele vai ficar 3 semanas retrógrado, do dia 2 até mais ou menos dia 23, 24 de abril. Bom, mas voltando então para esse momento atual, teremos no dia 28 a conjunção de Mercúrio ao Sol, que é uma conjunção, como eu já disse, corriqueira, que acontece cerca de 6 vezes ao ano, com essa diferença: 3 vezes é uma conjunção inferior, 3 vezes é uma conjunção superior. O que tem de especial sobre essa conjunção em específico é que no mesmo dia, tanto o Mercúrio quanto o Sol também vão fazer conjunção a Saturno. Ou seja, essa conjunção superior que Mercúrio faz ao Sol ocorre simultaneamente em conjunção a Saturno, num arco de menos de 20 minutos. Ou seja, tanto Mercúrio quanto Saturno estarão casime ao Sol. O que é o casime? O casime é uma conjunção muito especial que significa no coração do Sol. Este planeta está num arco de proximidade ao Sol de 17 minutos no máximo. 17 minutos de aproximação e depois 17 minutos de separação, de afastamento. Quando um planeta está casime, ele está num modo de extrema potência, ele está superiluminado pelos raios do Sol, e essa condição diz-se que confere genialidade à expressão desse planeta. Pois bem, então, no dia 28, Mercúrio fica casime, na conjunção casime com o Sol, durante muitas horas. Ele vai ficar casime das 21h38 do dia 27, terça-feira, até as 13h28 da quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Então, ele faz a conjunção ao Sol, como você pode ver aqui neste mapa. No horário de meio-dia, o Sol está a 9h30 de Peixes, Mercúrio já está a 9h44 de Peixes, e Saturno também está a 9h44 de Peixes. Portanto, é uma tríplice conjunção acontecendo no mesmo grau, com Mercúrio e Saturno nessa condição casime, no coração do Sol. O que isso pode significar? Eu brinco sempre que
a conjunção de Mercúrio ao Sol é aquela reunião muito íntima que o Sol tem com o seu porta-voz, que é Mercúrio, planeta de comunicação e das ideias. Neste caso, tem a presença ilustre de Saturno, um elemento estruturador. E aí nós sabemos, então, que logo em seguida Mercúrio faz a conjunção a Saturno. Então, temos pela frente uma fase de Epimeteu em que esse Mercúrio, mais do que nunca, se preocupa com a avaliação dos resultados. Mais do que nunca, ele está preocupado com as consequências, com olhar para a vida desse modo muito mais realista. E realista no sentido de avaliar as condições dessa realidade para o coletivo, especialmente para aqueles grupos excluídos, que é simbolizado pelo signo de Peixes, onde essa conjunção está acontecendo. Peixes é o último signo do zodíaco, que representa a síntese e representa também o coletivo, as grandes massas. Então, aí, Mercúrio está recebendo as novas diretrizes solares, e isso acontece em conjunção a Saturno. Ou seja, essas novas diretrizes, elas têm uma tônica fortemente disciplinada, responsável, realista. Então, depois, atrás vem o Sol, que também faz conjunção a esse Saturno no mesmo dia. A conjunção Sol-Saturno ocorre uma vez por ano. Todos os anos o Sol faz essa conjunção a Saturno, num grau diferente do que aconteceu no ano anterior. E o que significa essa conjunção? Como eu disse, é um ciclo anual de Sol-Saturno. É um ciclo que fala da estruturação do ego, da estruturação da consciência, da estruturação do indivíduo na sociedade, nesse mundo concreto, físico, palpável. Sol-Saturno fala desse funcionar no mundo de forma adequada, de maneira apropriada, do ponto de vista físico, funcional, legal, civil. Como eu disse, Saturno é um princípio estruturador. A conjunção de Sol-Saturno marca um momento em que a gente precisa se comprometer com novos propósitos, novas ambições de forma muito consciente. Precisamos avaliar, entrar em contato com as nossas inadequações, fraquezas, medos, inseguranças, dificuldades, lidar com elas de maneira muito realista e madura, na medida do nosso possível, e aí desenhar as nossas estratégias para lidar com isso, para superar essas inseguranças. Então, o que vamos fazer ao longo desse ano seguinte para resolver os nossos medos, para lidar com as nossas responsabilidades e para nos estruturar um pouco mais nesse mundo concreto? E este ciclo de Sol-Saturno também tem várias fases. Nós temos a conjunção acontecendo no dia 28, a 16, perdão, essa conjunção acontecendo a 9 de Peixes. Saturno vai ficar retrógrado no dia 29, 30 de junho. Ele estaciona no dia 29 de junho, fica retrógrado no dia 30 de junho. Ele vai ficar retrógrado a 19 e 26 do signo de Peixes e lentamente vai retroceder até o grau 12 e 41. Ele volta ao movimento direto no dia 15 de novembro, a 12 e 41 de Peixes. Esse ciclo de retrogradação de Saturno, obviamente, tem diretamente a ver com o movimento do Sol. Agora, o ponto alto desta retrogradação marca exatamente a oposição de Sol e Saturno, que é o apogeu desse ciclo Sol-Saturno que está começando
neste dia 28. Portanto, temos a conjunção Sol-Saturno acontecendo no dia 28 de fevereiro a 9 de Peixes, e temos a culminação desse ciclo de um ano acontecendo no dia 8 de setembro a 16 de Virgem. O Sol estará em Virgem e fará a oposição a Saturno neste dia. É o apogeu desse ciclo anual, é o apogeu do ciclo de retrogradação de Saturno. Ali, nós estaremos confrontando de todas as ambições e novos propósitos que lançamos para nós, quais deles realmente estamos realizando e quais precisam de revisão. Então, é uma tríplice conjunção bem interessante. Obviamente, ela não é uma coisa superpotente no sentido de impactar o coletivo, reverberando por muito tempo. Por quê? São astros rápidos, como eu já disse. O ciclo de Sol-Saturno é um ciclo de um ano. O ciclo de Mercúrio-Saturno também é um ciclo que dura aproximadamente um ano. O que é importante aqui é o fato de estarem os dois, Sol e Mercúrio, fazendo conjunção a Saturno simultaneamente no mesmo dia. Por isso, temos pela frente algumas semanas muito interessantes de repercussão dessa tônica saturnina muito forte, de checagem da realidade, de checagem das estruturas que criamos para nós, da segurança dessas estruturas, especialmente a segurança do nosso modo de funcionar a mente, a segurança ou a validade das certezas que nós estamos carregando até aqui. Então, este é o ponto alto da semana, com Sol fazendo conjunção a Saturno, Mercúrio fazendo conjunção a Saturno. E a outra coisa super interessante é que isso se dá, como eu já tinha dito, em sextil a Júpiter. Por quê? Sol e Mercúrio também completam um sextil, um aspecto de 60 graus, a Júpiter nos dias seguintes. Aliás, o sextil de Mercúrio a Júpiter acontece já no dia seguinte, 29 de fevereiro, o diazinho extra deste ano de 2024. Então, na quinta-feira, dia 29, nós teremos Mercúrio em sextil a Júpiter. Também é um sextil decrescente. Mercúrio está completando também um ciclo anual com este Júpiter, que começou ainda no ano passado. E o sextil, um aspecto de 60 graus, é um aspecto de muita cooperação. Nós temos Mercúrio em Peixes, um signo também regido por Júpiter, e aqui ele está harmonizado com Júpiter. Então, temos alguns dias de um pensamento muito interessante, porque é um pensamento muito estruturado, isso ajuda a esse princípio de coesão representado por Saturno, ajuda o Mercúrio, que não gosta muito de peixes. Como nós sabemos, Mercúrio em peixes está fora do seu elemento, e, neste caso, a conjunção com Saturno ajuda esse Mercúrio a manifestar ou a organizar melhor as suas ideias, a sua imaginação, a criatividade que é representada por essa passagem de Mercúrio por Peixes. Com Saturno aqui do lado, a gente tem uma facilidade maior de estruturar e de concretizar essa criatividade. Mercúrio, fazendo aspecto também com Júpiter, nos ajuda a expressar isso de uma maneira também mais otimista, nos ajuda a, de fato, criar as oportunidades, as possibilidades de manifestação para toda essa criação, para toda essa imaginação representada pela passagem de Mercúrio em Peixes. Também na quinta-feira, 29, Vênus
passando por Aquário, estará harmonizada com o Nodo Norte em Áries, um momento também favorável para encontros positivos, encontros em que a gente troca ideias, troca apoios, de certa maneira, com pessoas que cruzam pelo nosso caminho. No dia seguinte, já na sexta-feira, é o dia em que o Sol, é a vez do Sol, se comunicar com aquele mesmo Júpiter. O Sol também está concluindo um ciclo anual com Júpiter. Quando ele estiver passando por Touro, ele vai encontrar com esse Júpiter. Então, de novo, temos aqui uma harmonia interessantíssima, porque o Sol está conjunto a Saturno, esse princípio estruturante, e, simultaneamente, conversa de forma harmoniosa com Júpiter, um princípio de expansão. Então, nós temos, de fato, uma semente sendo lançada para futuras estruturações, com um pé muito fincado na realidade, mas uma realidade que nos ajuda a concretizar os nossos propósitos. Então, gente, eu estou gostando muito dessa conjunção de Sol a Saturno e de Mercúrio a Saturno dessa vez. No mesmo dia, na sexta-feira, Vênus também estará harmonizada com Quíron, o que favorece esse princípio de harmonia, de cura da nossa autoestima. Por isso, a gente tem um miolo da semana bastante interessante, muito favorável, que parece que nos traz uma ilha de sobriedade no meio de muita confusão. Parece um momento de trégua no meio de muitos conflitos. E daí nós chegamos ao sábado, chegamos já ao fim de semana. No sábado, a Lua já estará em Escorpião. Aliás, estará saindo de Escorpião. A Lua, na verdade, entra em Escorpião na quinta-feira, dia 29 também. Relembrando, a Lua entra na fase disseminadora no dia 28, quarta-feira. Na quinta-feira, ela entra em Escorpião e fica os 2 dias seguintes passando por esse signo. Inclusive, na quinta-feira, a Lua faz como aspectos principais uma harmonia com Saturno, com Sol e com Mercúrio. Também vai quadrar Marte, mas essa harmonia com os 3 que passam por Peixes, de fato, é um aspecto também muito, muito interessante para nos ajudar na nossa estruturação emocional. E aí, voltando então para o sábado, no sábado, dia 2 de março, a Lua está na transição entre Escorpião e Sagitário, e ali de Sagitário, mais uma vez, ela se comunica harmoniosamente com Plutão e se aproxima da quadratura ao Sol, que sinaliza a entrada no quarto minguante. Chegamos ao domingo, ao fim da semana, é o dia em que, de fato, a Lua entra no quarto minguante, fazendo uma quadratura ao Sol a partir do signo de Sagitário. Aqui, nós somos desafiados a identificar os nossos fanatismos, a viagem na maionese, aquele lugar onde a gente, às vezes, não presta muita atenção aos nossos limites, aonde a gente pode até agir de forma um tanto irresponsável para com o coletivo, para com o todo. Então, é importante prestar atenção nos enganos de fé, nas ilusões que envolvem a nossa espiritualidade ou mesmo a nossa ação pelo mundo. E aí, no domingo, nós também temos a quadratura de Vênus a Urano. Vênus atualmente passa por Aquário, como nós já sabemos, onde ela se expressa de uma maneira mais desapegada, mais objetiva,
há menos envolvimento emocional e mais envolvimento intelectual nas nossas relações. Os afetos se estabelecem principalmente pela admiração intelectual, ideológica, por afinidades ideológicas principalmente, e é uma posição de Vênus muito libertária. A quadratura a Urano inspira atenção e cuidados, porque pode indicar alguns dias de rupturas nos acordos, nas relações, porque ninguém aqui quer ceder, ninguém aqui está a fim de conversar, está todo mundo defendendo a sua posição de maneira muito convicta. E, de novo, isso não é um aspecto muito positivo quando a gente pensa que há alguns processos de negociação de paz dos conflitos em andamento. Eu dei uma olhada de novo nas notícias e tem aí algumas propostas de negociação entre Israel e o Hamas, que até agora ainda está numa fase muito tímida. Não sei o que vai acontecer com essa quadratura de Vênus a Urano durante essa semana. E ainda também vi algumas notícias sobre Rússia e Ucrânia, que é muito interessante, porque cada um dos lados se julga o mais forte, o potencial vencedor, e a gente não sabe direito como que isso vai terminar, né? O Papa também se pronunciou recentemente, dizendo, como se desse um puxão de orelha nos dois países, né? Dizendo, vocês precisam dar um jeito de resolver isso logo, de achar uma saída diplomática, de achar uma conciliação para isso tudo. Enfim, como sabemos, tem muitos conflitos delicados em andamento, e quando temos Vênus fazendo aspectos tensos dessa maneira, realmente inspira cuidados, porque esses acordos que estão sendo negociados podem ir pelos ares. E assim, nós terminamos então esta semana. Recapitulando, o movimento mais importante da semana é a conjunção de Mercúrio ao Sol e a Saturno simultaneamente. Mercúrio e Sol se reúnem com a presença ilustre de Saturno. Mercúrio vai ficar casine na conjunção ao Sol de 21h38 do dia 27 até 13h28 do dia 28 de fevereiro. Eu aponto essas horas porque disse que Mercúrio está numa expressão genial. Então, preste muita atenção aos insights que você tiver nesse dia, às ideias que surgirem, aos encontros, às conversas, aos contatos. A conjunção de Mercúrio a Saturno se dá ainda em conjunção ao Sol, ainda com Mercúrio casime. Por isso que vale a pena a gente prestar atenção no que vai acontecer nesse dia. Como também já falei, o Sol faz conjunção a Saturno, inaugurando um novo ciclo de Sol-Saturno de 1 ano, ciclo que vai atingir o apogeu no dia 8 de setembro, com o Saturno retrógrado recebendo a oposição do Sol. Saturno fica retrógrado de 30 de junho, voltando de 19h26 de Peixes até 12h41 de Peixes, voltando ao movimento direto do dia 15 de novembro. Então, minha gente, esta é a semana que temos pela frente. Muito interessante, está uma semana muito bacana, muito legal. Vamos ver como isso se desdobra de fato. Aproveito aqui para dar um recadinho. Eu tenho feito mais vídeos gravados recentemente, isso porque não tem estado muito bem nas últimas semanas. Você que me acompanha há bastante tempo deve lembrar que eu andei com problema de voz nos últimos meses. Peguei uma gripe lá no fim de novembro, fiquei uma semana completamente afônica. A voz voltou, mas ela não limpou completamente de lá para cá. Fiquei com uma tosse seca horrorosa.
que já tomei tudo que você pode imaginar, estou investigando os motivos dessa tosse, ainda não achei um diagnóstico, e tem semanas que melhora, tem semanas que piora. Acontece que na semana passada, na semana do carnaval, eu tive Covid. E com Covid, a tosse voltou com tudo. Felizmente, graças a Deus, eu fiquei com sintomas leves de Covid. Basicamente, eu tive dor de cabeça e a tosse. Só que nessas 2 últimas semanas, essa tosse realmente me perturbou enormemente, de maneira que estava muito arriscado de fazer lives, porque quando começa um acesso de tosse, demora para passar, é um negócio pavoroso. Então, eu estou achando mais seguro gravar esses vídeos aqui, porque eu consigo controlar. Na hora que eu sinto que vai vir um acesso, eu dou uma pausa, certo? Então, é por isso que a gente não está fazendo as lives nessas últimas semanas, mas logo que a coisa tiver melhorado por aqui, a gente volta com as lives normalmente, certo? Então, minha gente, é isso. Desejo a todo mundo uma excelente semana, um ótimo fim de fevereiro, um excelente início de março. Vou terminar fazendo um convite para o povo que mora em Cuiabá, em Mato Grosso, especialmente as mulheres. Nós estamos com o Sol percorrendo o último signo do zodíaco, o signo de Peixes. Isso sinaliza o encerramento do ciclo astrológico de 2023. No dia 20 de março, o Sol entra em Áries, inaugurando astrologicamente o ano de 2024. Como Cuiabá tem um fuso diferente de Brasília, aqui a gente tem uma hora mais cedo, isso acontece ainda no dia 19, às 23h07. Então, vou estar celebrando o Ano Novo Astrológico e o equinócio de outono no dia 19 de março, aqui em Cuiabá, num jantar muito especial, no Canto Cozinha e Conforto, e nós estamos convidando as mulheres para se juntar a nós e brindar a esse novo ano, e brindar a essa nova estação, a entrada do outono. Para isso, eu convidei uma colega muito querida daqui de Cuiabá, que é a Ana Cláudia Barros. Então, juntas, nós vamos dar as boas-vindas ao Sol em Áries, ao Ano Novo Astrológico e ao equinócio de outono. Se você mora em Cuiabá, acessa lá o meu perfil no Instagram, ou vou deixar o link aqui nos comentários também, e faça a sua inscrição para esse jantar que vai ser muito bacana, essa celebração que vai ser maravilhosa. Venha brindar 2024 com a gente. Tá bom, minha gente? Obrigada mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde, uma excelente semana e um ótimo fim de fevereiro para todo mundo. Até a próxima.